Equilíbrio. Mais um dia andando com Deus. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês acerca de um versículo que há muitos anos eu tenho no meu coração e que eu procuro entendê-lo cada vez melhor. Ele diz assim, está em Eclesiastes 7, versículo de número 16. Diz assim: Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Eu me reporto a algumas coisas dentro da minha vida docente. Faz muitos anos, mais de 40 anos que eu dou aula e teria muitas experiências para contar. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas acerca do que aconteceu na minha vida profissional. Veja bem, nós vamos ver o que aqui em diversas ocasiões. Eu tive alunos que não conseguiam dar resultado além daquele que inicialmente dava. Por mais que estudassem, por mais que eu tentasse ensiná-los, aquele era o limite deles. Se nós compararmos isso com os demais alunos, talvez você dissesse assim: esses alunos passaram, chegou num ponto, amados, de fazer 2, 3 vezes a disciplina e serem reprovados. Até que chegou um ponto que eu vi que não eram alunos que se esforçavam, mas que não ia além daquilo, não ia além daquilo. O que aconteceu? Aprovei esses alunos, aprovei. Então você poderia pensar assim: nossa, mas isso seria injusto mediante os outros. Mas eu gostaria de compartilhar uma outra situação que eu também vivi. Eu tive uma aluna lá atrás que ela tinha condições de superar as dificuldades dela. E ela fez a minha disciplina 5 vezes. Aí você vai dizer, por que você não passou ela? Se comparando com aquele caso anterior, isso seria absolutamente injusto. O que eu percebi? Eu percebi que era uma aluna que não tinha dedicação, diferente daqueles outros alunos que eu tive a oportunidade de observá-los de perto. Então, essa aluna eu endureci e falei: não, vai fazer. Para vocês verem como é diferente a capacidade de cada um, e o professor tem que examinar isso, ok? Essa aluna, na 5ª vez que ela fez comigo, ela conseguiu passar direto, sem nem mesmo uma prova final ou um exame. Então, nós vemos o que alguém podia dizer assim: ai, parâmetros injustos. Amados, quando nós lemos essa passagem da palavra de Deus, eu examino ao longo de muitos anos, porque eu não quero ser injusta, nem com os critérios que eu adoto de dar notas e que são bem claros e meus alunos têm consciência disso, nem diante de Deus, porque eu sei que de tudo eu vou ter que prestar contas. E daí você podia dizer assim: nossa, o que a palavra de Deus fala para não ser demasiadamente justo? Por que isso? Eu vou pegar aqui para você mais adiante, que diz assim, olha lá, no versículo 20, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Pois é por isso que o Senhor diz: não seja demasiadamente justo e nem seja demasiadamente sábio. Sabe por quê, amados? Todos nós falhamos. Todos nós podemos errar. Mas o que nós temos que fazer? Buscar a Deus e a direção dele para que os nossos erros sejam os menores possíveis ao longo da nossa vida. Vida familiar, vida pessoal, vida profissional. E nós vemos o que realmente o Senhor nos fala, porque Ele nos disse, aquele primeiro versículo: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Ok. Então, como não há nenhum justo, não há ninguém que não peque,
somos todos sujeitos a pecar. Ou seja, uma pessoa absolutamente justa, amados, não existe. E nós vemos, você podia dizer assim, mas isso é Velho Testamento? Só que lá no livro de Romanos, nós também vemos a mesma observação. Não há um justo sequer. Dessa forma, amados, nós vamos ver que o Senhor diz assim, não sejas demasiadamente justo, para nós não confiarmos nos nossos critérios pessoais. Porque quando nós confiamos nos nossos critérios pessoais, sem buscar a direção de Deus, nós corremos um risco grande de sermos injustos. Mas o Senhor também diz, não seja demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Eu quero caminhar com você acerca disso. E você vai perceber o seguinte, você pode ver homens sábios dentro da ciência, homens que verdadeiramente ganharam grandes lugares ou grandes destaques pela sua sabedoria, às vezes pelo conhecimento, mas que nós vemos, amados, que muitas vezes os lares dessas pessoas estão destruídos. Isso nos mostra aquilo que o Senhor está dizendo aqui, não sejas demasiadamente sábio. Eu te pergunto, para quem você está sendo sábio? Amados, a família é o nosso pilar. Jesus é o nosso fundamento, mas a família é o nosso pilar. E a palavra de Deus nos exorta para que não sejamos exageradamente sábios. E tem um outro fator que eu ainda paro para pensar e analisar com relação a isso. O homem que se acha sábio, ele se torna soberbo, ele se torna arrogante. E é o caminho da destruição. Por quê? Por quê? Talvez você me pergunte. Eu vou te dizer. A palavra de Deus fala que o Senhor exalta o humilde, mas abate o orgulhoso ou o soberbo. É um caminho de destruição? Claro que é. É por isso que esse texto, ao longo de muitos anos, tem falado no meu coração profundamente. Não sejas demasiadamente justo, nem sejas demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Diversas ocasiões, nós temos que pesar numa balança, amados, aquilo que é justo, aquilo que não é justo, aquilo que realmente é justificável e aquilo que não é. Dessa forma, eu espero que você realmente entenda e que os seus padrões não sejam seus mesmos, mas os padrões sejam do Altíssimo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você tenha um excelente dia em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra bendita. Quero te louvar e te agradecer por cada vida, Senhor Deus, que viu esse vídeo. Que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos poderosas sobre cada um. Em nome de Jesus, dando discernimento, ó Pai, e verdadeiramente sabedoria e justiça em equilíbrio, ó Pai. Em equilíbrio a tua palavra, a tua verdade, a tua vontade. Livra-nos, Senhor Deus, de fazermos a justiça por nós mesmos e termos a sabedoria por nós mesmos, conhecimento daquilo que não nos leva à vida eterna. Senhor, toma cada um nas tuas mãos. Quero abençoá-los em nome de Jesus. Amém.